A palavra do vídeo de hoje é mudanças. É isso mesmo, porque a gente vai falar de mudanças em jogos do Vasco. Olha, tem jogo do Vasco que mudou do dia a pedido da TV Globo. Tem jogo do Vasco que pode ser um jogo de impossível acesso que pode mudar de local. Tem mudanças no CT que a 77 já está promovendo. E tem também as mudanças que o Jorginho vem promovendo no elenco do Vasco, dando moral a outros jogadores que estavam um pouco encostados no Vasco da Gama. A gente também vai falar sobre a situação envolvendo a torcida do Sport. Os caras criaram aí uma rivalidade com o Vasco que, pelo amor de Deus, agora estão dizendo aí que as mudanças do jogo no Vasco foi para beneficiar o Vasco. E vamos falar também sobre Figueiredo. Você sabia que Figueiredo é o cara da Série B com mais gols de fora da área? Vai saber a partir de agora. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, que tá sempre junto com a gente. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, que o YouTube te recomendou, com um amigo te viu o vídeo, que você está conhecendo nosso canal agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Comenta Léo, aqui tem informação, opinião, análise, resenha, tudo que envolve o Vasco está aqui no nosso Comenta Léo e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos falar de mudanças, né? Muitas mudanças, mas antes eu vou trazer um dado interessante aqui para vocês. Vocês sabiam que o Figueiredo, além de ser o cara dos gols mais bonitos no ano, é o cara que mais fez gols de fora da área no Campeonato Brasileiro da Série B? Você sabia dessa estatística? Pois bem, a galera do SofaScore fez aí um levantamento e o Figueiredo é o jogador do Campeonato Brasileiro da Série B com mais gols de fora da área. São 4 gols. O líder de gols de fora da área na Série B. Em um momento em que o futebol mundial, não vou falar só futebol brasileiro, o futebol mundial explora muito pouco o chute de fora da área, Figueiredo é um ponto fora da curva. E por isso, a galera vai falar, só 4 gols. Você dificilmente vê os times chutando de fora da área. E essa estatística do Figueiredo é uma estatística de prazer, né? Porque o Figueiredo no ano passado era tido como descartável, manda embora, não funciona. E esse ano é um cara importantíssimo para o time do Vasco. Figueiredo tem aí feito belos gols, inclusive seu primeiro gol como profissional saiu em 2022, tem feito a sua melhor temporada aí após 2021, ter ido muito embaixo e sendo muito criticado, principalmente quando o Lisca escalou no ano passado, né, como centroavante e a galera criticou bastante. Mas olha, vamos falar de mudanças a partir de agora, porque uma mudança estrutural, né, tá rolando no CT do Vasco. A 77 Partners já começa a se mover. Quem acompanhou as fotos, né, quem acompanha o Flickr do Vasco aí nas redes sociais, quem acompanha também o vídeo dos bastidores do Vasco, notou que tem algumas coisas que estão mudando. Primeira coisa que está mudando, alguns equipamentos. O Vasco tem que trazer alguns equipamentos, principalmente para a academia. A gente falou que algumas situações iriam mudar. A segunda é que quem observou, está até passando aí na sua tela, o CT do Vasco ganhou um banco de reservas. Não tinha isso antes, né? Para quem lembra, os jogadores ficavam todos reunidos ali. Quem estava fora ficava sentado ali nos banquinhos ou nas cadeiras de plástico. A gente viu até uma imagem no outro dia aí do nosso Johannes Sports, né? Que inclusive teve participação nessa mudança, né? Sentado aí com o Paulo Brax em cadeiras plásticas. E agora o Vasco ganhou um banco de reservas no CT. Outras mudanças estruturais irão ocorrer, principalmente na questão envolvendo aí as estruturas de academia, as estruturas de convivência onde os jogadores ficam, mas as mudanças mais de questão envolvendo estrutura do Vasco, envolvendo estrutura de onde os jogadores ficam, um possível alojamento, acontecerão a partir de novembro. A partir de novembro, o CT do Vasco ele virará um verdadeiro canteiro de obras, onde o Vasco a 77 Partners passará aí a fazer com que o CT do Vasco tenha mais qualidade. Saem os containers, vem uma estrutura toda concreta, uma estrutura aí mais robusta que deve ser utilizada pelo elenco em 2023. Então a 77 já começou aí com pequenas mudanças e as mudanças maiores acontecerão a partir de novembro. Aí, a partir de novembro a gente vai ver muita imagem do Vasco aí com maquinários, com outras coisas, mexendo aí no CT do Vasco da Gama.
Outras mudanças que ocorreram é da CBF. A CBF mudou um jogo do Vasco aí, o jogo do Criciúma, a pedido da Globo. E já tem meia dúzia, uma galera aí do esporte dizendo: ah, estão mudando para beneficiar o Vasco, estão mudando para o Vasco já saber com quanto vai ser o jogo do Vasco, do esporte contra o Londrina. Esses caras têm alguma coisa na cabeça, né? Sempre que tem uma situação, eles acham que estão prejudicando eles. E eu vou dizer uma coisa, eles não estavam até outro tempo atrás aí falando que ia esmagar o Vasco, que dentro da ilha vocês vão ver, que isso aqui. Agora estão com medo por causa de uma mudança de um jogo do Criciúma, do Vasco e Criciúma, que não tem nem nada a ver com eles. Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. E estão dizendo que estão confiantes, né? Sei não, viu? Danilo Bosa tá certo, vai lá buscar os 3 pontos. Mas vamos trazer a informação. CBF fez a alteração da data do jogo Vasco e Criciúma. Esse jogo aconteceria na quinta-feira, dia 20. A pedido da Rede Globo, porque esse jogo, dependendo de uma combinação de resultados, pode ser um jogo que pode ser o do acesso do Vasco. E o Vasco chegaria aí, se ganhasse a equipe do Sport, a 61 pontos, jogando contra o Criciúma se ganhasse lá também. Então, a Globo pediu essa mudança, o jogo passa para as 4h30 da tarde. Por quê? Porque se o Vasco tiver chances matemáticas de acesso naquele jogo, a TV Globo mostrará o jogo para o Rio de Janeiro no horário da tarde, né? No sábado à tarde. A gente lembra que por muitas vezes a TV Globo já passou jogos no horário da tarde para a praça, até por envolver situações de título, por envolver situações também de acesso, entre outras coisas. Então, esse jogo do Vasco passa para o sábado, dia 22, às 4h30. Outro jogo que também pode ser um jogo de acesso, e aí o Vasco vai em busca da tradição, né? Porque todos os acessos do Vasco aconteceram no Maracanã. O Vasco pode mudar o jogo Sampaio Corrêa contra o Sampaio Corrêa, né? Vasco e Sampaio Corrêa, que acontecerá no dia 27, para o Maracanã. Já está sendo estudado entre a diretoria do Vasco para que essa mudança seja pedida, solicitada à CBF. Nos próximos dias a gente deve ter essa possível mudança aí. Muita gente deve falar, porque não bota no dia 29? Dia 29 tem uma final, né? Do nosso rival. Poderia haver um atrito, alguma coisa assim, a polícia poderia recomendar que não, até porque eles estariam na rua aí para assistir esse jogo. Mas enfim, o jogo dia 27 pode ir para o Maracanã. Lembrando que o jogo contra o Vila Nova também foi no Maracanã e também foi uma sexta-feira à noite, se eu não me engano. Mas enfim, essas mudanças podem acontecer já pelo Vasco. Olha, para terminar esse vídeo, vamos falar de Jorginho, porque Jorginho tem feito um bem danado ao elenco do Vasco. Jorginho conseguiu recuperar alguns jogadores, né? Zé Vitor, inclusive, entrou no jogo aí, foi muito elogiado pelo Jorginho. Quem assistiu a pré-eleição, né? Quem assistiu o pós-jogo, quem assistiu os bastidores do Vasco viu que o Jorginho elogiou bastante. E alguns jogadores vêm tendo muita moral também com o Jorginho nos treinos. Seja ele o Zé Santos, que quem assistiu também os bastidores viu que a galera tirou muita onda ali, sarro com a vestimenta do Zé Santos. Voltou a treinar, tá treinando bem com os companheiros. Lucas Oliveira, quem lembrava que o Lucas Oliveira estava no Vasco? Pois é, voltou a treinar, tá treinando bem, inclusive em alguns momentos sendo utilizado como lateral direito pelo Jorginho. E outro é o Luiz Henrique, que entrou no último jogo. É um jogador que também tem tido moral com o Jorginho. Laranjeira também tem tido moral. Jorginho optou, juntamente com o Paulo Brax, por trazer esses jogadores e abraçar ao elenco. Trazer esses jogadores para o elenco. E esses jogadores têm treinado muito bem, têm treinado bastante e tem sido algo que foi um ponto bom, positivo para o Jorginho, que foi trazer jogadores de volta para o elenco. Isso tem surtido efeito. A união do elenco tem voltado e isso tem feito muito sucesso no dia a dia do Vasco da Gama. Então é isso, agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!